Tema 3. Menos a medida da temperatura. Ao colocar a mão sobre um objeto, o tato nos permite obter a sensação térmica que ele transmite. Percebemos se está quente, frio, gelado ou morno. Embora essa percepção seja muito útil, ela não tem muita precisão e pode, inclusive, nos enganar. Pense, por exemplo, na sensação térmica que temos ao sair de uma piscina ou de um rio. Por que sentimos frio? Nesse momento, com o corpo molhado, há sobre nossa pele uma fina camada de água que vai evaporando aos poucos. Nessa evaporação, ocorre uma transferência de energia térmica entre o nosso corpo e a água. O corpo cede uma parte de sua energia, fazendo com que tenhamos a sensação de que o ar está mais frio do que antes de nos molharmos, mesmo que ele não esteja. Para conhecermos a temperatura de um objeto de maneira precisa, devemos utilizar instrumentos específicos, os termômetros. Em geral, quando a temperatura de um material varia, outras propriedades dele também podem ser alteradas. Por exemplo, o volume da maioria dos materiais aumenta quando sua temperatura aumenta e diminui quando sua temperatura diminui. No primeiro caso, dizemos que o corpo sofre dilatação térmica e, no segundo, contração térmica. Nos termômetros clínicos, a temperatura é medida por meio da dilatação de líquidos. No geral, esses instrumentos possuem um componente que se modifica quando entra em contato com o objeto cuja temperatura será verificada. É possível medir a temperatura usando diferentes tipos de termômetro. A sensação térmica do corpo humano é alterada por diversos fatores. Por isso, ela não é um bom instrumento de medida de temperatura. No termômetro bimetálico, usado comumente na indústria, dois metais distintos sofrem dilatação em diferentes intensidades quando a temperatura varia. Essa diferença de dilatação movimenta o ponteiro, permitindo que se faça a medição da temperatura. O termômetro de coluna líquida é, em geral, utilizado para medir a temperatura do corpo, seja humano ou de outros animais, do ambiente e de substâncias em laboratórios. Ele tem um recipiente na extremidade inferior, chamado bulbo, que contém o líquido. Conectado ao bulbo há um tubo de vidro bem fino, o capilar. Durante muito tempo, o mercúrio foi o líquido mais utilizado na produção de termômetros, mas sua comercialização foi proibida por ser uma substância altamente tóxica. Atualmente, os termômetros mais comuns de coluna líquida utilizam álcool, geralmente com a adição de corantes. Mede-se a temperatura de um objeto colocando em contato com o bulbo. Espera-se algum tempo para que a temperatura do termômetro se iguale à temperatura do objeto. Se a temperatura do objeto estiver mais alta que a do termômetro, ele aquece o vidro e o líquido. Com isso, o volume do líquido aumenta visivelmente, fazendo-o subir pelo capilar. Se a temperatura estiver mais baixa, o líquido se contrai, descendo pelo capilar. Como a dilatação do líquido é diretamente proporcional à sua temperatura, cada altura no capilar corresponde a um valor. Definido por uma escala de temperatura, o astrônomo sueco Anders Celsius concebeu uma escala de temperatura muito utilizada nos dias de hoje. Inicialmente, ele definiu dois valores fixos para sua escala, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição da água, ambas ao nível do mar. Atribuiu os números arbitrários 0 para a temperatura de fusão e 100 para a temperatura de ebulição. Para criar a escala, Celsius dividiu o intervalo entre essas duas marcas em 100 partes iguais. Assim, cada divisão representa a variação de temperatura de 1 grau Celsius. Essa é a chamada escala Celsius. Além da escala Celsius, outras escalas de temperatura são adotadas no mundo. A escala Fahrenheit, por exemplo, é utilizada em alguns países de língua inglesa. Foi criada pelo físico e engenheiro alemão Daniel Gabriel Fahrenheit. Nessa escala, os pontos de fusão e de ebulição da água têm os valores de 32 e 212 graus Fahrenheit, respectivamente. Outra escala importante, muito utilizada no meio científico, é a escala Kelvin, criada pelo físico, matemático e engenheiro britânico William Thomson, o Lord Kelvin. Nessa escala, os pontos de fusão e de ebulição da água têm valores aproximados de 273 e 373 Kelvin, respectivamente. Essa escala é chamada absoluta, pois o valor de 0 Kelvin
também chamado zero absoluto. Era considerado a temperatura mais baixa que se poderia atingir. Em 2013, pesquisadores obtiveram temperaturas menores que 0K. Mas essas temperaturas ainda estavam muito próximas do zero absoluto, diferindo em alguns bilionésimos de grau. Os efeitos dessa temperatura sobre a matéria ainda não estão completamente explicados e continuam sendo investigados pelos cientistas. De olho no tema. Explique o mecanismo de funcionamento do termômetro de coluna líquida, o que indicam os valores fixos de temperatura nas escalas Celsius-Fahrenheit e Kelvin. Assim, medir a temperatura vai muito além da sensação térmica. Com os termômetros e as escalas adequadas, podemos conhecer com precisão o mundo térmico ao nosso redor.